O grito ecoou pela casa. A madrasta, descontrolada, levantava a voz contra a menina especial, até que a empregada se colocou à frente, abraçando a criança e formando um escudo de proteção. As duas, juntas, transmitiam uma força silenciosa. De longe, o milionário observava e ficou impactado com a cena. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Por que você nunca consegue se arrumar direito? Olhe essa roupa toda amassada. A voz de Beatriz cortou o silêncio da sala como uma navalha e Luísa congelou junto à porta da cozinha a bandeja do café da manhã ainda nas mãos. Do corredor não podia ser vista, mas escutava perfeitamente o que acontecia na sala de estar da cobertura luxuosa. Mas mamãe disse que eu estava bonita. A voz de Clara, doce e insegura, fez o coração de Luísa apertar no peito. Eu não sou sua mãe. Quantas vezes vou ter que repetir isso? A rispidez na voz de Beatriz aumentou, seguida de um suspiro impaciente. E arrume esse cabelo. Ricardo chega a qualquer momento para se despedir antes da viagem. E não quero que ele veja você assim, toda desleixada. Luísa fechou os olhos por um segundo, respirando fundo para conter a indignação. Clara tinha apenas 11 anos e síndrome de Down. A menina se esforçava tanto para agradar a madrasta que nunca recebia um gesto genuíno de carinho em troca. Era como se Beatriz interpretasse um papel quando Ricardo estava por perto, a esposa perfeita, a madrasta dedicada, e se transformasse completamente quando ele virava as costas. Ajeitando o uniforme azul claro e respirando fundo, Luísa entrou na sala. Bom dia, dona Beatriz. Bom dia, Clarinha, cumprimentou, tentando manter a voz neutra enquanto colocava a bandeja sobre a mesa de centro. O rosto de Clara se iluminou imediatamente. Aqueles olhos amendoados nunca escondiam emoções. Um contraste gritante com os olhos azuis e calculistas de Beatriz, que agora a encaravam com irritação mal disfarçada. Luísa! Clara correu em sua direção, abraçando-a pela cintura com força. Clarinha, cuidado com o uniforme da Luísa, advertiu Beatriz, sua voz subitamente doce, como se nunca tivesse gritado segundos antes. Você vai amassar. Beatriz ajeitou o cabelo loiro impecavelmente liso por trás das orelhas, verificando rapidamente o relógio de ouro no pulso. Luísa, depois que servir o café, ajude Clara a se arrumar direito. Ricardo vai passar aqui antes de ir para o aeroporto. Ela pegou uma xícara e serviu-se de café. E por favor, faça alguma coisa com esse cabelo dela. Parece que nunca viu um pente. Luísa sentiu o corpo de Clara enrijecer junto ao seu. A menina tinha sensibilidade auditiva, como muitas crianças com síndrome de Down, e detestava quando mexiam em seu cabelo. Beatriz sabia disso, mas parecia fazer questão de ignorar as particularidades da enteada. Pode deixar, senhora. Vamos fazer uma trança bem bonita, não é, Clarinha? Luísa olhou para a menina com um sorriso cúmplice, acariciando seus cabelos castanhos. Do jeitinho que você gosta, sem puxar. Clara concordou, jamais relaxada. Em apenas 6 meses trabalhando naquela casa, Luísa havia aprendido cada detalhe sobre a menina, suas preferências, seus medos, suas pequenas alegrias. Era o tipo de conhecimento que Beatriz, após 2 anos como madrasta, parecia fazer questão de ignorar. O barulho da porta de entrada interrompeu os pensamentos de Luísa. Os olhos de Beatriz instantaneamente mudaram de expressão e um sorriso surgiu em seus lábios perfeitamente pintados de rosa. Ricardo, querido, exclamou ela, levantando-se num movimento gracioso. Ricardo Campos entrou na sala, o terno cinza impecavelmente alinhado ao seu corpo alto. Aos 45 anos, mantinha uma postura que impunha respeito, mas foram os olhos cansados que Luísa notou primeiro. Olhos que se iluminaram quando Clara correu em sua direção. Papai! A menina se jogou nos braços dele, que a ergueu no ar, girando-a uma vez antes de abraçá-la com força. Minha princesa, já com saudades do pai?
Ricardo beijou o topo da cabeça da filha e Luísa não pôde deixar de notar o contraste entre aquele gesto genuíno e a falsidade de Beatriz. Não vai para São Paulo de novo, vai? Perguntou Clara, fazendo biquinho. Infelizmente sim, mas volto logo. É só uma reunião rápida, prometo. Você sempre diz isso, murmurou Clara, escondendo o rosto no ombro do pai. Luísa baixou os olhos, fingindo organizar as xícaras na bandeja. Aquela era uma cena familiar. Ricardo sempre viajando, sempre prometendo voltar logo, sempre deixando Clara aos cuidados de uma madrasta que só mostrava afeto quando ele estava presente. Bom dia, Luísa, cumprimentou Ricardo, notando finalmente sua presença. Bom dia, senhor, respondeu ela, endireitando-se. Havia algo no olhar dele que sempre a deixava desconfortável. Não era desrespeito ou arrogância, como via nos olhos de muitos patrões que conhecia. Era algo diferente, como se ele realmente a enxergasse como pessoa, e não apenas como a empregada nordestina. Clara está se alimentando bem? Perguntou ele, ainda com a filha nos braços. Antes que Luísa pudesse responder, Beatriz se adiantou. Ela come super bem, amor. Estou sempre atenta à alimentação dela, você sabe. Beatriz acariciou os cabelos de Clara com uma suavidade que só existia quando Ricardo estava presente. Inclusive, montei um cardápio especial com a nutricionista. Não é, Luísa? Luísa assentiu mecanicamente, enquanto a memória de Beatriz reclamando do desperdício com a alimentação especial de Clara ainda estava fresca. Por que gastar tanto com comida diferenciada? Ela nem percebe o que come, tinha dito a madrasta 2 dias antes, jogando fora a marmita preparada especialmente para Clara e substituindo por um sanduíche qualquer. Ótimo, disse Ricardo, finalmente colocando Clara no chão. Vou sentir falta de vocês. Nós também, amor. Beatriz se aproximou, beijando-o rapidamente nos lábios. Não se preocupe com nada por aqui. Vamos nos divertir muito, não é, Clara? A menina olhou para baixo sem responder. O sorriso falso de Beatriz vacilou por um segundo, mas logo se recompôs. Clara está um pouco tristonha hoje, só isso, explicou ela, passando o braço pelos ombros da enteada, num gesto que para olhos desatentos pareceria carinhoso. Ela sente muito a sua falta. Ricardo se agachou na frente da filha. Ei, princesa, o que foi? Está tudo bem? Clara lançou um olhar rápido para Beatriz antes de responder. Tudo bem, papai, só estou com sono. Luísa sentiu um nó na garganta. Aquele olhar dizia tudo. Clara tinha medo de contar a verdade. Medo de dizer ao pai como era tratada quando ele não estava. E talvez, pensou Luísa, medo de que ele não acreditasse. Acho melhor eu terminar de arrumar as coisas da Clarinha para a escola, disse Luísa, tentando se retirar daquela cena que a angustiava. Obrigado, Luísa, respondeu Ricardo, levantando-se. É bom saber que Clara tem você por perto. Havia sinceridade naquelas palavras, e por um momento os olhos dele se encontraram. Luísa sentiu algo estranho, um reconhecimento silencioso que a pegou desprevenida. Desviou o olhar rapidamente e saiu da sala, sentindo o peso dos olhos dele em suas costas. No quarto de Clara, Luísa deixou escapar um suspiro enquanto arrumava a mochila escolar. Nascida no interior de Pernambuco, tinha vindo para São Paulo aos 18 anos, em busca de trabalho que pudesse sustentar a família que ficara para trás. Aos 29, já havia passado por casas onde fora tratada como intrusa, onde patroas verificavam a bolsa no fim do expediente, onde era chamada de a menina, mesmo já sendo mulher feita. Mas a casa dos Campos era diferente. O problema não era como a tratavam. Ricardo sempre fora respeitoso, e até Beatriz mantinha certa cordialidade por medo de perder uma empregada eficiente. O que a incomodava era o que acontecia com Clara quando o pai não estava. Luísa? A voz baixinha de Clara interrompeu seus pensamentos. A menina estava parada na porta, os olhos ainda um pouco úmidos. Oi, meu amor, vem cá. Clara correu para seus braços e Luísa a apertou contra o peito, sentindo o coração pequeno bater acelerado.
Ela falou que meu cabelo é feio, sussurrou Clara. Seu cabelo é lindo, respondeu Luísa, afastando-se um pouco para olhar nos olhos da menina. Sabe o que minha avó dizia? Que cabelo é como flor, cada um tem sua beleza própria. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Clara. Posso fazer aquela trança diferente hoje? Claro que pode. Vamos fazer a mais bonita de todas. Enquanto trançava delicadamente os cabelos de Clara, Luísa ouviu a porta da sala se fechar. Ricardo havia partido para mais uma viagem. Minutos depois, o som dos saltos de Beatriz ecoou pelo corredor, parando à porta do quarto. Clara, ande logo. O motorista da escola já está esperando. Seu tom havia mudado completamente agora que Ricardo se fora. E Luísa, não se esqueça que hoje à noite terei convidados para jantar. Quero tudo impecável. Sim, senhora, respondeu Luísa automaticamente. Quando Beatriz se afastou, Clara olhou para Luísa pelo espelho, os olhos subitamente preocupados. Você vai estar aqui quando eu voltar da escola? Vou sim, Clarinha. Estarei esperando com aquele brigadeiro que você adora. Clara sorriu, mas logo seu olhar voltou a se entristecer. Queria que papai não viajasse tanto. Eu sei, meu amor. Mas ele trabalha para dar tudo de bom para você. Eu não quero tudo de bom. Só queria que ele ficasse mais aqui, murmurou Clara, com uma sabedoria que muitas vezes surpreendia Luísa. Finalizando a trança, Luísa beijou o topo da cabeça da menina. Pronto, está linda. Agora vamos, senão você vai se atrasar. Luísa acompanhou Clara até a porta, onde o motorista já esperava. Beatriz observava de longe, verificando mensagens no celular, completamente alheia à saída da enteada. Foi só quando a porta do elevador se fechou que Luísa sentiu o peso do dia que ainda estava por vir. Horas a fio, sob o olhar vigilante de Beatriz, preparando um jantar para pessoas que nem notariam sua existência. O que Luísa não imaginava era que aquele dia mudaria tudo. Ricardo Campos voltaria mais cedo do que o esperado, e o que testemunharia ao chegar em casa transformaria para sempre a dinâmica daquela família e seu próprio coração. O dia transcorreu como de costume na cobertura dos campos. Luísa moveu-se pelo apartamento com a eficiência silenciosa que aprendera a cultivar em seus anos de trabalho em casas de família. Enquanto limpava a sala de estar, seus pensamentos vagavam para sua própria família em Garanhuns. A mãe envelhecida, os 2 sobrinhos que ajudava a criar desde que sua irmã adoecera. O dinheiro que enviava todo mês era pouco, mas fazia diferença nas vidas deles. Luísa estava polindo os talheres de prata para o jantar quando ouviu o interfone tocar. Beatriz atendeu em seu quarto. Pode mandar subir. A voz de Beatriz soou irritada pelo corredor. Minutos depois, a campainha tocou e Luísa foi atender. Era o entregador com as flores para a mesa de jantar, arranjos sofisticados de orquídeas brancas que deviam custar mais do que seu salário semanal. Deixe aí na mesa e vá terminar o que estava fazendo, ordenou Beatriz, surgindo no corredor com um roupão de seda. O cabeleireiro chega em 1 hora e quero que a casa esteja impecável. Sim, senhora, respondeu Luísa, voltando para a cozinha. Às 3h30, o interfone tocou novamente. Era o motorista da escola, avisando que estava subindo com Clara. Beatriz, agora com o cabelo metade arrumado e vestindo apenas um roupão de seda, revirou os olhos. Ah, droga! Esqueci que ela voltava mais cedo às quartas. Luísa, receba-a e mantenha-a ocupada no quarto. Não quero criança correndo pela casa enquanto me arrumo. Quando a porta se abriu, Clara entrou correndo, seu rosto iluminando-se ao ver Luísa. Lu, fiz um desenho para você na aula de artes, anunciou, tirando uma folha de papel da mochila. Luísa se agachou para receber o desenho. Uma figura colorida que mostrava 2 pessoas de mãos dadas sob um céu azul brilhante. É você e eu, explicou Clara, orgulhosa. Está lindo, Clarinha. Vou guardar com muito carinho, respondeu Luísa, abraçando a menina. Clara, vá para seu quarto agora, interrompeu Beatriz, surgindo do corredor. Estou com o cabeleireiro e preciso me concentrar. Tenho convidados importantes hoje.
O sorriso de Clara desapareceu instantaneamente. Mas eu queria mostrar meu desenho. Já mostrou, agora vá. Beatriz apontou para o corredor. E nada de barulho, entendeu? Clara abaixou a cabeça e caminhou lentamente para o quarto. Luísa engoliu em seco, controlando a raiva que crescia em seu peito. Dona Beatriz, fiz aquele brigadeiro que a Clara tanto gosta. Posso levar um pouco para ela? Beatriz franziu o senho. Você está mimando demais essa menina, Luísa. Mas faça o que quiser, desde que a mantenha quieta e longe do meu caminho. Ela verificou o relógio. E não se esqueça que o jantar deve ser servido às 8 em ponto. Luísa assentiu e se dirigiu à cozinha. Separou alguns brigadeiros numa pequena tigela e foi até o quarto de Clara, batendo suavemente na porta antes de entrar. Clara estava sentada na cama, folheando um livro de histórias, seu rosto ainda triste. Olha o que eu trouxe, disse Luísa, mostrando os doces. Os olhos de Clara brilharam. Brigadeiro! Exclamou, mas logo abaixou a voz, lembrando-se da ordem de Beatriz para não fazer barulho. Luísa sentou-se ao lado dela na cama. Sabe, Clarinha, acho que seu desenho merece um lugar especial. Que tal colocarmos na parede? Ela não vai deixar, murmurou Clara, referindo-se à madrasta. Podemos colocar aqui no seu quarto, sugeriu Luísa, bem pertinho da sua cama, para você ver todos os dias quando acordar. Clara sorriu timidamente e concordou. Enquanto saboreava os brigadeiros, contou a Luísa sobre seu dia na escola. A professora nova que sabia fazer linguagem de sinais, o coleguinha que havia dividido o lanche com ela, a aula de música onde tinham tocado tambores. E você não sabe o que aconteceu depois? Clara se animou, lambendo o chocolate dos dedos. A professora disse que vou participar da apresentação de final de ano. Vou tocar tambor. Isso é maravilhoso, Clarinha. Luísa a abraçou, genuinamente feliz pela menina. Mas seu pai vai ficar tão orgulhoso. A menção ao pai fez Clara ficar séria novamente. Será que ele vai estar aqui? Ele sempre está viajando. Luísa sentiu um aperto no coração. Era verdade. Ricardo Campos passava mais tempo em viagens de negócios do que em casa com a filha. Tenho certeza que ele não vai perder sua apresentação por nada neste mundo, garantiu, mesmo sem ter certeza. Beatriz disse que essas apresentações são bobas, confidenciou Clara em voz baixa. Ela falou que papai tem coisas mais importantes para fazer. Luísa respirou fundo, controlando a indignação. Sua apresentação não é boba, Clarinha, é muito importante. E você sabe o que eu acho? Que você vai ser a melhor tocadora de tambor de toda a escola. Clara sorriu, seus olhos amendoados brilhando com esperança renovada. Promete que vai estar lá? Prometo, meu amor. Não perderia por nada. Um grito vindo do quarto de Beatriz interrompeu o momento. Luísa, venha aqui agora. Luísa suspirou. Fique aqui quietinha, tá bom? Vou ver o que ela quer e já volto. No quarto principal, Beatriz estava furiosa diante do espelho, o cabeleireiro parecendo desconfortável ao seu lado. Olhe isso! Ela apontou para o vestido dourado esticado sobre a cama. Mandei engomar e está cheio de vincos. Como espera que eu use isso? Desculpe, senhora. Vou passar novamente, respondeu Luísa calmamente. E rápido, os convidados chegam em menos de 2 horas. Luísa pegou o vestido e voltou para a área de serviço, onde ligou o ferro. Enquanto passava cuidadosamente o tecido delicado, pensava em como sua vida havia se tornado isso. Correr de um lado para outro atendendo aos caprichos de uma mulher que não valorizava nada nem ninguém. Às 7 da noite, os preparativos para o jantar estavam quase concluídos. Luísa havia arrumado a mesa com a prataria e as taças de cristal, colocado as orquídeas no centro, e agora dava os últimos retoques nos canapés que seriam servidos como entrada. Clara apareceu na porta da cozinha, já de pijama e com os cabelos úmidos do banho. Lu, você pode ler uma história para mim antes de dormir? Claro que sim, querida. Só preciso terminar aqui e... O que você está fazendo aqui fora do quarto? A voz cortante de Beatriz interrompeu a conversa.
Ela entrou na cozinha, deslumbrante no vestido dourado, o cabelo loiro impecavelmente arrumado e o rosto maquiado com perfeição. Eu não falei para ficar no quarto? Os convidados estão chegando. Eu só queria que a Luísa lesse. Não me interessa o que você queria, cortou Beatriz. Volte para o quarto agora mesmo. Mas eu... Agora! Gritou Beatriz, fazendo Clara se encolher. Luísa viu os olhos de Clara se encherem de lágrimas e sentiu algo romper dentro dela. Dona Beatriz, eu posso ler uma história rápida para ela antes dos convidados. Você não se meta! Beatriz apontou um dedo com unha perfeitamente manicurada para o rosto de Luísa. Quem você pensa que é para questionar minhas ordens? Não se esqueça do seu lugar nesta casa. Clara começou a chorar, o som de seus soluços ecoando pela cozinha. Pare de chorar! Beatriz segurou o braço de Clara com força. Menina mimada, vou ter que te ensinar a obedecer. Foi nesse momento que Luísa fez algo que nunca havia feito em 6 meses de trabalho. Interferiu. Solte ela, por favor, disse, sua voz firme, apesar do coração acelerado. Beatriz virou-se para Luísa, incrédula. O que você disse? Disse para soltar a menina, repetiu Luísa, dando um passo à frente. A senhora está machucando ela. O rosto de Beatriz contorceu-se em fúria. Como se atreve? Você não passa de uma empregada. Quem pensa que é para me dizer como tratar a enteada? Sou alguém que se importa com o bem-estar dela, respondeu Luísa, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. E a senhora está assustando ela. Beatriz soltou o braço de Clara, que correu para se esconder atrás de Luísa. Você está despedida, sibilou Beatriz. Arrume suas coisas e suma da minha casa ainda hoje. O coração de Luísa afundou. Perder aquele emprego significava não conseguir enviar dinheiro para a família. Significava procurar trabalho novamente. Significava deixar Clara. Não! Gritou Clara, agarrando-se à cintura de Luísa. Não manda ela embora. Por favor, cale a boca e vá para o quarto. Beatriz avançou novamente em direção à enteada, mas Luísa se colocou protetoramente na frente de Clara. Não deixe que ela me machuque, Lu, sussurrou Clara, tremendo. Luísa sabia que poderia se calar, pedir desculpas, implorar para manter o emprego. Era o que sempre fizera no passado. Mas algo dentro dela havia mudado. Ver Clara tão assustada, tão vulnerável, despertou nela uma coragem que não sabia possuir. Não vou deixar, prometeu Luísa, abraçando Clara. Isso é inaceitável. Beatriz estava furiosa. Quero as duas fora da minha vista agora mesmo. Foi nesse exato momento que uma voz masculina soou da porta da cozinha. O que está acontecendo aqui? Os 3 rostos viraram-se simultaneamente para encontrar Ricardo Campos, parado na entrada, ainda com a pasta de trabalho na mão e uma expressão de completa perplexidade no rosto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz empalideceu, sua postura mudando instantaneamente. Ricardo, exclamou ela, forçando um sorriso. Você voltou antes? Que surpresa maravilhosa! Mas Ricardo não olhava para a esposa. Seus olhos estavam fixos em Clara, encolhida e chorando atrás de Luísa e na marca vermelha em forma de dedos no braço pequeno de sua filha. Clara! Chamou ele, sua voz subitamente suave. O que aconteceu, princesa? Clara correu para os braços do pai, soluçando. Ela gritou comigo, papai, e apertou meu braço. E quer mandar a Lu embora. Ricardo olhou da filha para Beatriz e então para Luísa, seu rosto uma mistura de confusão e algo mais, algo que Luísa não conseguia identificar. Querido, não é nada disso. Beatriz tentou se explicar, seu tom agora doce e conciliatório. Clara estava sendo desobediente e Luísa interferiu de forma inadequada. Eu vi o que estava acontecendo. Interrompeu Ricardo, sua voz agora fria como gelo. Ouvi seus gritos do corredor. Vi você segurando o braço dela. Beatriz pareceu murchar sob o olhar acusador do marido. Ricardo, você não entende. Temos convidados chegando e ela estava... Cancelado, cortou ele. Ligue para todos e cancele o jantar. O quê?
Mas, agora, Beatriz, a autoridade em sua voz não deixava margem para discussão. Beatriz lançou um olhar fulminante para Luísa antes de sair da cozinha, pisando duro. Ricardo se ajoelhou na frente da filha, examinando delicadamente o braço onde os dedos de Beatriz haviam deixado marcas. Está doendo, princesa. Clara assentiu, ainda soluçando. Ela sempre faz isso, papai, sempre que você vai embora. A expressão de Ricardo mudou, como se algo finalmente fizesse sentido. Algo que ele talvez suspeitasse, mas nunca quisera enxergar. Levantando-se, ele se virou para Luísa. Seus olhos castanhos encontraram os dela, e pela primeira vez, Luísa viu gratidão e algo mais profundo neles. Obrigado, disse ele simplesmente, por proteger minha filha. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia uma intensidade no olhar dele que a desconcertava. Eu sempre vou protegê-la, senhor, respondeu com sinceridade. Ricardo assentiu como se tomasse uma decisão. Luísa, você pode levar Clara para o quarto? Leia uma história para ela. Eu preciso conversar com Beatriz. Claro, senhor. Enquanto guiava Clara pelo corredor, Luísa ouviu o início da discussão. A voz normalmente controlada de Ricardo elevando-se em acusações. Clara apertou sua mão. A Beatriz vai mesmo mandar você embora, Lu. Luísa se abaixou para ficar na altura dos olhos da menina. Não sei, Clarinha, mas saiba de uma coisa. Mesmo que eu não trabalhe mais aqui, você nunca vai me perder. Prometo. Enquanto lia a história favorita de Clara aquela noite, Luísa tentava ignorar os sons da discussão que vinha da sala. Seu futuro era incerto, mas uma coisa ela sabia. Algo havia mudado naquela casa. E seja qual fosse o resultado, ela não se arrependia de ter protegido Clara. O que ela não imaginava era que no dia seguinte sua vida tomaria um rumo completamente inesperado. Luísa acordou antes do despertador tocar, como sempre fazia. Por um instante, o silêncio do quarto de empregada a confundiu. Normalmente, àquela hora, já ouviria o barulho de Beatriz no corredor, preparando-se para sua aula de pilates. Então, as memórias da noite anterior voltaram como uma onda. O relógio digital marcava 5h47. Luísa levantou-se, incerta sobre o que o dia lhe reservava. Depois de colocar Clara para dormir, ela havia se recolhido ao quarto, evitando testemunhar mais da discussão entre Ricardo e Beatriz. Os gritos haviam cessado por volta das 10 da noite, seguidos pelo som da porta da frente batendo com força. Depois disso, apenas silêncio. Estaria despedida, como Beatriz havia ameaçado, ou Ricardo teria interferido. Respirando fundo, Luísa vestiu o uniforme e preparou-se para enfrentar o que viesse. A cozinha estava vazia e escura quando ela entrou. Acendeu as luzes e começou a preparar o café da manhã automaticamente, como fazia todos os dias. Café forte para Ricardo, chá verde para Beatriz, chocolate quente e torradas com geleia de morango para Clara. A rotina trazia algum conforto em meio à incerteza. Bom dia, Luísa. A voz de Ricardo a sobressaltou. Ele estava parado na porta da cozinha, já vestido para o trabalho, mas com olheiras profundas que denunciavam uma noite mal dormida. Bom dia, senhor, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Ricardo entrou na cozinha e sentou-se no banquinho alto junto ao balcão, algo que nunca fizera antes. Normalmente esperava que o café fosse servido na sala de jantar. Não precisava ter vindo tão cedo hoje, disse ele, esfregando os olhos cansados. Luísa hesitou, a jarra de café ainda na mão. Eu não sabia se... Ela parou, insegura sobre como formular a pergunta. Se ainda tinha um emprego, completou Ricardo, com um sorriso triste. Sim, Luísa, você ainda tem um emprego. Na verdade, estou lhe pedindo para ficar mais do que nunca. O alívio a invadiu, mas foi rapidamente substituído por preocupação. E a dona Beatriz? Ricardo suspirou profundamente. Beatriz não vai mais morar aqui, respondeu ele, aceitando a xícara de café que Luísa lhe oferecia.
Ela saiu ontem à noite e vai buscar suas coisas hoje, enquanto estamos fora. Luísa assentiu, absorvendo a informação. Não sentia a alegria pela saída de Beatriz, apenas um estranho vazio. O que aconteceria agora? Luísa, continuou Ricardo, seu tom mais sério, eu preciso lhe pedir desculpas. Ela olhou para ele surpresa. Desculpas, senhor, por não ter percebido antes. Por não ter visto como Beatriz tratava Clara quando eu não estava. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar pensamentos dolorosos. Como pude ser tão cego? A vulnerabilidade em sua voz pegou Luísa desprevenida. Ricardo Campos, o empresário poderoso, o homem que comandava uma das maiores construtoras do país, parecia de repente tão humano. O senhor não poderia saber, respondeu ela suavemente. Clara nunca contou porque tinha medo, e Dona Beatriz era cuidadosa. Mas você viu, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. Você estava aqui há apenas 6 meses e enxergou o que eu, o próprio pai, não consegui ver em 2 anos. Luísa baixou o olhar, desconfortável com a intensidade com que ele a observava. Clara confia em mim, disse simplesmente. Crianças confiam mais facilmente em quem mostra interesse verdadeiro. Um silêncio se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo som do café sendo derramado na xícara. Como está seu braço? A voz de Clara soou da porta da cozinha. A menina estava parada ali, ainda de pijama, o cabelo despenteado emoldurando seu rosto sonolento. Luísa e Ricardo se viraram simultaneamente. Princesa! Ricardo abriu os braços e Clara correu para ele. Meu braço está ótimo. Por que pergunta? Porque a Beatriz sempre machucava o meu quando ficava brava, respondeu Clara com a inocência desconcertante das crianças. Pensei que vocês tinham brigado ontem. Ricardo abraçou a filha com força, fechando os olhos por um momento, como se sentisse dor física. Ninguém vai mais machucar você, princesa, prometeu ele. Nunca mais. Clara olhou ao redor, hesitante. Ela foi embora? Foi, meu amor. E não vai mais morar com a gente. O alívio no rosto de Clara era tão evidente que partiu o coração de Luísa. A menina se soltou do pai e correu para abraçar Luísa pela cintura. Então você não vai embora também, Lu? Luísa acariciou os cabelos de Clara. Não, Clarinha, vou ficar aqui com você. Clara sorriu, aquele sorriso luminoso que fazia os olhos amendoados quase desaparecerem. Posso tomar chocolate quente hoje? Claro que pode, meu amor, respondeu Luísa sorrindo de volta. Ricardo observava a interação entre as duas com uma expressão pensativa. Clarinha, disse ele, hoje vou levar você para a escola e depois vamos sair para almoçar, só nós dois. O que acha? Você não vai trabalhar? Perguntou Clara, surpresa. Vou trabalhar menos a partir de agora, respondeu ele. Quero passar mais tempo com você. Os olhos de Clara se arregalaram. Promete? Prometo. Ricardo beijou o topo da cabeça da filha. Agora vá se arrumar para a escola enquanto eu termino de conversar com a Luísa. Quando Clara saiu saltitante em direção ao quarto, Ricardo voltou-se para Luísa. Preciso lhe pedir um favor. Sim, senhor. Na verdade, é mais do que um favor. É uma proposta. Ele pareceu escolher as palavras com cuidado. Sei que seu trabalho aqui é como empregada doméstica, mas tenho observado sua relação com Clara. Você é especial para ela. Luísa sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. Clara é especial para mim também, senhor. Eu sei, e é por isso que quero propor uma mudança na sua função. Ricardo endireitou-se no banquinho. Gostaria que você se tornasse a cuidadora oficial de Clara. Continuaria com algumas responsabilidades domésticas, claro, mas seu foco principal seria ela. Seu salário seria ajustado naturalmente. Luísa piscou, assimilando a proposta. O senhor quer que eu seja babá dela? Mais que isso. Uma tutora, uma companheira. Ricardo hesitou. Alguém que possa dar a ela o que eu não consegui nos últimos anos. Presença constante, atenção verdadeira. A sinceridade em sua voz era desconcertante. Luísa nunca tinha visto aquele homem demonstrar tanta vulnerabilidade.
Eu trabalho fora, muito mais do que deveria, continuou ele. Estou tentando mudar isso, mas leva tempo. Enquanto reorganizo minha vida, preciso saber que Clara está com alguém que realmente se importa com ela. Eu não sei o que dizer, respondeu Luísa genuinamente surpresa. Diga sim, sugeriu Ricardo com um pequeno sorriso. Clara precisa de você. E, para ser honesto, eu também. Havia algo na forma como ele a olhava que fez o coração de Luísa acelerar. Não era apenas gratidão, era algo mais, algo que ela não ousava nomear. Sim, respondeu finalmente. Claro que aceito. O sorriso de Ricardo se alargou, iluminando seu rosto cansado. Ótimo. Conversamos mais sobre os detalhes quando eu voltar do almoço com Clara. Ele se levantou pegando a pasta de trabalho. Obrigado, Luísa, por tudo. Quando ele saiu da cozinha, Luísa permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando processar a mudança repentina em sua vida. De repente, não era mais apenas a empregada. Era alguém importante, alguém necessário. Era uma sensação estranha, mas boa. Clara voltou à cozinha já vestida para a escola, interrompendo seus pensamentos. Lu, você pode fazer minha trança? Pediu, entregando-lhe uma escova de cabelo. Claro, Clarinha, vem cá. Enquanto trançava delicadamente os cabelos de Clara, Luísa se pegou imaginando como seria sua nova rotina. Como seria passar mais tempo com aquela criança que já ocupava um espaço tão grande em seu coração? Você acha que meu pai está triste? Perguntou Clara de repente. Luísa pensou um pouco antes de responder. Acho que ele está mais aliviado do que triste, disse finalmente. Às vezes, quando descobrimos que alguém não é quem pensávamos que era, ficamos tristes por um tempo. Mas depois percebemos que é melhor saber a verdade. Clara assentiu, como se compreendesse perfeitamente. Eu sabia que a Beatriz não gostava de mim de verdade, confessou em voz baixa. Mas achei que meu pai não ia acreditar em mim se eu contasse. Por que pensou isso, meu amor? Clara deu de ombros. Porque ele sempre está ocupado. E porque os adultos nunca acreditam quando a gente fala que tem monstros no armário. A simplicidade da resposta fez Luísa sorrir, apesar da tristeza que sentia pela situação. Mas seu pai acreditou ontem, não foi? Foi, concordou Clara, agora sorrindo. E você não vai embora. Não vou. Na verdade, vou ficar ainda mais tempo com você. Os olhos de Clara se iluminaram. Verdade? Verdade. Seu pai me pediu para ser sua cuidadora especial. Clara virou-se de repente, quase desfazendo a trança que Luísa havia começado. Isso quer dizer que você vai me buscar na escola todos os dias? E vai me levar no parque? E vai dormir aqui todas as noites? Luísa riu com o entusiasmo dela. Sim, para tudo isso. Mas agora fique quietinha para eu terminar sua trança, senão vamos nos atrasar. Quando Ricardo e Clara saíram para a escola, Luísa começou a arrumar a casa com uma energia renovada. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Por volta das 10 da manhã, a campainha tocou. Ao atender, Luísa se surpreendeu ao ver Beatriz no corredor, acompanhada por outra mulher. Vim buscar minhas coisas, anunciou Beatriz secamente. Ricardo deve ter avisado. Sim, senhora, respondeu Luísa, dando passagem. Beatriz entrou, olhando ao redor como se o apartamento já lhe fosse estranho. Este é o meu apartamento agora, Clarice, disse ela para a mulher que a acompanhava, apontando para Luísa. A responsável pela destruição do meu casamento. Luísa sentiu o rosto queimar, mas manteve-se em silêncio. Não havia sentido em discutir. Beatriz estava apenas procurando alguém para culpar. Não precisa se preocupar, continuou Beatriz com um sorriso amargo. Você pode ficar com Ricardo e aquela retardadinha. Encontrei algo muito melhor. A palavra atingiu Luísa como um tapa. Dona Beatriz, disse ela, incapaz de se conter. Clara não é retardada. Ela tem síndrome de Down. E é uma menina incrível, inteligente e amorosa. Beatriz revirou os olhos, sempre a defensora. É por isso que Ricardo ficou tão encantado com você. O salvador das causas perdidas, não é mesmo?
Antes que Luísa pudesse responder, Beatriz virou-se para o corredor que levava ao quarto principal. Venha, Clarice. Tenho muito o que empacotar, e quanto menos tempo passar neste lugar, melhor. Enquanto as duas se afastavam, Luísa permaneceu na sala, sentindo uma mistura de alívio e indignação. Como aquela mulher podia ser tão cruel? Mas então, lembrou-se do sorriso de Clara, da confiança nos olhos de Ricardo, e algo se acalmou dentro dela. Beatriz podia dizer o que quisesse. Não importava mais. O que importava era a nova fase que se iniciava, não apenas para Clara e Ricardo, mas para ela própria. Uma fase que prometia mudanças, desafios e talvez algo mais que Luísa ainda não ousava imaginar. As 3 semanas seguintes trouxeram uma transformação silenciosa ao apartamento dos Campos. O perfume excessivamente doce de Beatriz foi substituído pelo aroma de biscoitos caseiros que Luísa e Clara preparavam juntas nas tardes de sexta-feira. Os saltos altos que batiam impacientemente pelo corredor deram lugar ao som de risadas e músicas infantis. As flores artificiais nas mesas foram trocadas por arranjos simples de flores verdadeiras que Clara escolhia na floricultura perto da escola. Para Luísa, a mudança em sua função trouxe não apenas um salário melhor, mas uma sensação de propósito que nunca havia experimentado em trabalhos anteriores. Agora tinha um quarto maior, próximo ao de Clara, com uma pequena sala anexa onde ajudava a menina com as tarefas escolares. Nos finais de semana em que não ia visitar a família em Garanhuns, levava Clara a museus, parques e sessões de cinema infantil. Ricardo, por sua vez, cumpria sua promessa de trabalhar menos. Chegava em casa a tempo de jantar com a filha quase todos os dias e raramente viajava. Quando precisava se ausentar, era por períodos curtos e sempre telefonava para falar com Clara antes de dormir. Naquela sexta-feira, Luísa estava especialmente animada. Clara teria sua primeira apresentação de tambor na escola e Ricardo havia prometido estar presente. Enquanto ajudava a menina a se vestir, sentia uma mistura de orgulho e nervosismo. « E se eu errar, Lu? » perguntou Clara, enquanto Luísa abotoava sua camisa branca da escola. « Todo mundo erra às vezes, Clarinha. O importante é se divertir. Mas quero que papai fique orgulhoso. » Luísa sorriu ajustando o colarinho da camisa. « Seu pai já está orgulhoso, meu amor. Só de ver você tentando algo novo, ele já está explodindo de orgulho. » Clara sorriu, mais confiante. « Você acha que ele vai lembrar mesmo de ir? » perguntou, a insegurança ainda presente em sua voz. « Tenho certeza absoluta, » respondeu Luísa. Ele marcou no calendário, pediu para o Marcos reorganizar toda a agenda dele e até comprou aquela câmera nova especialmente para filmar você. Os olhos de Clara brilharam. Verdade? Ele comprou uma câmera só para mim? Só para você, confirmou Luísa, ajudando-a a calçar o sapato. O som da porta da frente se abrindo interrompeu a conversa. Ricardo havia chegado em casa mais cedo que o habitual. Alguém aqui está pronto para ser uma estrela do tambor? Sua voz animada ecoou pelo corredor. Clara saiu correndo do quarto. Papai, você já chegou! Luísa os seguiu até a sala, onde Ricardo girava Clara no ar, ambos rindo. Era uma cena que ainda a pegava desprevenida. Ver aquele homem, antes tão ausente, agora totalmente dedicado à filha. Não perderia sua estreia por nada neste mundo, princesa, disse Ricardo, colocando a filha no chão. Então, seu olhar encontrou o de Luísa. Olá, Luísa. Boa tarde, senhor, respondeu ela, sentindo aquela estranha agitação que sempre a acometia quando ele a olhava daquele jeito. Já disse para me chamar de Ricardo, lembrou ele, com um sorriso. Especialmente fora do horário de trabalho. Força do hábito, desculpou-se Luísa, desviando o olhar. As últimas semanas haviam trazido uma proximidade inesperada entre eles. Jantavam juntos quase todas as noites depois que Clara ia dormir, conversando sobre o dia da menina, seus progressos, suas dificuldades.
Ricardo demonstrava um interesse genuíno nas opiniões de Luísa, valorizando sua perspectiva sobre a educação da filha. Por vezes, a conversa se estendia para temas pessoais. Luísa falava da família no Nordeste, da mãe que criara 4 filhos sozinha, vendendo tapioca na feira, do sonho de um dia cursar pedagogia. Ricardo contava sobre os anos de faculdade, o pai exigente que nunca aprovava seus esforços, o casamento fracassado com a mãe de Clara, que abandonara a filha ao descobrir sua condição. Havia uma facilidade naquelas conversas que surpreendia Luísa. Como se, apesar dos mundos completamente diferentes de onde vinham, houvesse uma linguagem comum entre eles. A apresentação é às 7, não é? Perguntou Ricardo, tirando Luísa de seus pensamentos. Isso mesmo, confirmou ela. Mas a professora pediu que os alunos chegassem 1 hora antes para se organizarem. Perfeito. Podemos ir todos no meu carro e depois saímos para jantar. O que acha, princesa? Ricardo se dirigiu a Clara. Para comemorar sua estreia como baterista? Sim! Clara bateu palmas, entusiasmada. Podemos ir naquela pizzaria que tem sorvete de sobremesa? Claro que podemos, respondeu Ricardo sorrindo. Luísa, você vem conosco, certo? Havia uma hesitação no convite que não passou despercebida a Luísa. Nas últimas semanas, Ricardo vinha incluindo-a cada vez mais nos programas familiares, mas sempre com aquela mesma incerteza, como se temesse que ela recusasse. Se não for incômodo, nunca é incômodo, ele assegurou rapidamente. Na verdade, não seria a mesma coisa sem você. O calor que subiu ao rosto de Luísa a incomodou. Estava se tornando cada vez mais difícil ignorar aqueles momentos, os olhares que duravam 1 segundo a mais, os sorrisos que pareciam reservados só para ela, os elogios discretos que a faziam corar como uma adolescente. Vou me arrumar então, disse ela, tentando esconder o embaraço. Clara, termine de pentear o cabelo, tá bom? Mais tarde, no carro a caminho da escola, Luísa observava pela janela as ruas elegantes de Moema. Fazia quase 7 meses que trabalhava naquele bairro de classe alta de São Paulo, mas ainda se sentia uma estrangeira ali. As vitrines caras, os restaurantes sofisticados, as pessoas bem vestidas, passeando com seus cães de raça, tudo parecia pertencer a um mundo que não era o seu. No que está pensando? Perguntou Ricardo, olhando-a brevemente pelo retrovisor. Luísa sorriu. Em como alguns lugares da cidade parecem outro país. Ricardo assentiu, compreensivo. Sei como é. Cresci em Itaquera, sabe? Quando consegui meu primeiro apartamento aqui em Moema, me sentia completamente deslocado. Luísa olhou-o com surpresa. Ricardo nunca havia mencionado suas origens antes. Não sabia que você vinha de um bairro da Zona Leste. Pois é, Ricardo sorriu. Meu pai era pedreiro. Comecei a trabalhar com ele aos 14 anos, carregando cimento nas costas. Foi assim que aprendi sobre construção, do jeito mais difícil. Clara, que estivera absorta brincando com seu tambor de brinquedo no banco de trás, interrompeu. Vovô era pedreiro? Você nunca me contou isso. Ricardo ajustou o retrovisor para olhar para a filha. Tem muita coisa que nunca te contei, princesa. Mas isso vai mudar. De agora em diante, vou te contar todas as histórias da nossa família. Chegaram à escola 20 minutos antes do horário combinado. O pátio já estava cheio de pais, professores e crianças animadas. Algumas crianças com síndrome de Down, como Clara, aguardavam em um canto com suas famílias. E Luísa notou como Ricardo fez questão de cumprimentar cada uma delas pelo nome. Senhor Campos! A professora de música, uma mulher jovem de cabelos cacheados, aproximou-se sorrindo. Que bom que veio! Clara está tão animada. Não perderia por nada, respondeu Ricardo, com um sorriso. Esta é Luísa. Ele hesitou por um momento, como se não soubesse como apresentá-la. Sou a cuidadora de Clara, completou Luísa, estendendo a mão. Claro, Clara fala muito de você, disse a professora, apertando sua mão.
Bem, vou levar os alunos para se prepararem. A apresentação começa em 40 minutos. Vocês podem esperar na sala de eventos, onde as cadeiras já estão organizadas. Enquanto Clara seguia com a professora, Luísa e Ricardo dirigiram-se para a sala indicada. Encontraram 2 lugares na terceira fileira e sentaram-se lado a lado. Nunca vi Clara tão animada com algo da escola, comentou Ricardo, ajustando a câmera nova que trazia consigo. Ela tem talentos que estão apenas começando a aparecer, respondeu Luísa. A professora disse que ela tem um ótimo senso de ritmo. Ricardo olhou para Luísa com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Obrigado, disse ele, sua voz baixa e intensa. Pelo quê? Por enxergar minha filha, por ver o que ela pode ser, não apenas o que os outros dizem que ela é. Havia tanta sinceridade naquelas palavras que Luísa sentiu um nó na garganta. Não precisa me agradecer por isso. Clara é maravilhosa. Qualquer um que passasse tempo suficiente com ela veria isso. Mas não passam, respondeu ele, seu olhar ainda fixo no dela. Beatriz viveu 2 anos com ela e nunca viu. A própria mãe dela... Ele parou, como se a lembrança fosse dolorosa demais. Luísa colocou hesitante sua mão sobre a dele, num gesto de conforto. Algumas pessoas têm medo do que é diferente. Não conseguem ver além de seus próprios preconceitos. Ricardo olhou para a mão dela sobre a sua, e por um momento, Luísa pensou que deveria retirá-la. Mas então ele virou a palma para cima, envolvendo os dedos dela nos seus. Luísa, O que quer que ele fosse dizer, foi interrompido pelo som dos tambores começando a tocar. A apresentação estava começando. Rapidamente eles soltaram as mãos, voltando sua atenção para o palco improvisado, onde as crianças entravam em fila. Clara estava na terceira posição, seu rosto uma mistura de concentração e nervosismo. Quando viu o pai e Luísa na plateia, abriu um sorriso radiante e acenou discretamente. Ela está nervosa, sussurrou Luísa. Vai se sair bem, respondeu Ricardo, já posicionando a câmera. A música começou, uma adaptação simples de We Will Rock You. As crianças batiam nos tambores, seguindo o ritmo indicado pela professora. Clara, a princípio hesitante, logo ganhou confiança e acompanhava perfeitamente a batida. Luísa observava, orgulhosa, enquanto Ricardo filmava, ocasionalmente abaixando a câmera para simplesmente apreciar o momento com os próprios olhos. Em um desses momentos, seus olhares se cruzaram novamente, e havia algo ali, uma compreensão mútua, uma felicidade compartilhada, que fez o coração de Luísa acelerar. Quando a apresentação terminou, Clara correu até eles, seu rosto iluminado de alegria. Vocês viram? Eu não errei nenhuma vez. Ricardo a ergueu nos braços, girando-a no ar. Vimos sim, princesa. Você foi incrível. Foi mesmo, Clarinha, concordou Luísa, sentindo-se tão orgulhosa quanto se a menina fosse sua própria filha. Uma verdadeira artista. Clara estendeu os braços para Luísa, que a pegou num abraço apertado. Obrigada por me ajudar a praticar, Lu, sussurrou a menina em seu ouvido. Foi um prazer, meu amor. Quando colocou Clara no chão, Luísa percebeu que Ricardo as observava com uma expressão que não conseguia interpretar. Havia admiração ali, e algo mais, algo que fazia seu estômago dar voltas. Vamos comemorar? Sugeriu ele, estendendo uma mão para cada uma. Enquanto saíam da escola, Clara, entre eles, segurando as mãos de ambos, Luísa sentiu uma estranha sensação de pertencimento, como se, de alguma forma improvável, tivesse encontrado seu lugar no mundo, ali, com aquela criança extraordinária e seu pai, que cada dia parecia mais difícil ignorar o que começava a sentir. Mas aquele não era um conto de fadas, lembrou a si mesma. No mundo real, empregadas não se apaixonavam por patrões, e mesmo se apaixonassem, não havia final feliz esperando por elas. Havia apenas complicações, decepções e, inevitavelmente, corações partidos. O difícil seria convencer seu coração teimoso disso.
Luísa, você parece distraída hoje. Aconteceu alguma coisa? A voz de Marta, mãe de Luísa, atravessou a pequena cozinha em Garanhuns, trazendo-a de volta ao presente. O cheiro de tapioca fresca e café coado se misturava ao som do rádio antigo, sintonizado numa estação de forró. Era seu segundo dia de folga, e Luísa havia viajado para ver a família, como fazia a cada 2 meses. Não é nada, mãe, respondeu Luísa, mexendo distraidamente o café com a colher. Só cansaço da viagem. Mas não era cansaço, era confusão. Nas últimas semanas, algo vinha mudando entre ela e Ricardo. Pequenos gestos, olhares demorados, conversas que se estendiam pela noite. Na véspera de sua viagem, ele a convidara para assistir a um filme depois que Clara dormiu. Sentados lado a lado no sofá da sala, com apenas a luz baixa do abajur, houve um momento em que suas mãos se tocaram ao pegar a tigela de pipoca. Nenhum dos dois recuou. Ficaram assim, com os dedos entrelaçados por baixo das pipocas, sem mencionar o fato, sem olhar um para o outro, apenas sentindo o calor daquele contato simples que dizia tudo o que as palavras não ousavam expressar. Esse patrão aí não tá te explorando muito não, né? Perguntou Marta, trazendo mais tapioca para a mesa. Luísa sorriu. Sua mãe, com apenas o ensino fundamental incompleto, tinha uma percepção aguçada para as injustiças do mundo. Não, mãe. Na verdade, ele é um bom patrão. Aumentou meu salário, me deu folgas regulares e a Clara é um amor de criança. Marta murmurou, não totalmente convencida. E essa tal de madrasta malvada? Não voltou mais? Não. Pelo que soube, está morando com um empresário em Curitiba agora. Graças a Deus. Que mulher ruim, viu? Maltratar uma criança especial. Marta balançou a cabeça, indignada. E como tá a menina sem a madrasta? Muito melhor. Mais confiante, mais feliz. O pai também mudou. Está mais presente. Marta estudou o rosto da filha por um momento, seus olhos experientes captando o que Luísa tentava esconder. E você e esse patrão? Eu e ele o quê, mãe? Luísa sentiu o rosto esquentar. Sei não, filha. Você fala dele diferente. Ele é meu patrão, mãe. Só isso. Marta ergueu uma sobrancelha cética. Tenha cuidado, Luísa. Rico não casa com pobre. Isso é coisa de novela. As palavras da mãe a acompanharam na viagem de volta a São Paulo. No ônibus, observando a paisagem mudar do interior de Pernambuco para as estradas de São Paulo, Luísa refletia sobre sua situação. Marta estava certa, claro. O que poderia esperar? Que Ricardo Campos, dono de uma das maiores construtoras do país, se apaixonasse por ela, uma mulher de 29 anos do interior de Pernambuco, com apenas o ensino médio completo? E ainda assim, havia algo nos olhos dele quando a olhava. Algo que a fazia duvidar de todas as certezas sobre as fronteiras invisíveis que separavam seus mundos. Quando o táxi parou em frente ao edifício luxuoso onde os Campos moravam, já passava das 9 da noite. Luísa havia avisado que chegaria tarde, então não esperava encontrar ninguém acordado. Para sua surpresa, assim que abriu a porta do apartamento, viu Ricardo sentado no sofá da sala, trabalhando em seu laptop. Luísa! Ele levantou-se imediatamente, um sorriso iluminando seu rosto cansado. Chegou bem? Sim, obrigada, respondeu ela, tentando ignorar o calor que sentia no peito ao vê-lo. A viagem foi tranquila. Clara tentou ficar acordada para te receber, mas acabou dormindo há 1 hora. Ricardo se aproximou, pegando sua mochila. Deixe-me ajudar com isso. Não precisa, eu... Insisto, ele disse, já levando a mochila para o corredor. Você deve estar exausta. Quer comer alguma coisa? Sobrou lasanha do jantar. Luísa o seguiu até a cozinha, notando como ele parecia diferente. Mais à vontade, mais doméstico. Um pouco de lasanha seria ótimo, obrigada. Enquanto Ricardo esquentava a comida no micro-ondas, Luísa sentou-se à mesa da cozinha. Parecia estranho ser servida por ele, uma inversão dos papéis à qual não estava acostumada. Como foi ver sua família?
Perguntou ele, colocando um prato de lasanha fumegante à sua frente. Foi bom. Minha mãe está com a pressão um pouco alta, mas no geral está tudo bem. Ricardo sentou-se à sua frente com uma taça de vinho. Quer um pouco? Ofereceu, indicando a garrafa. Não, obrigada. Amanhã acordo cedo para levar Clara à escola. Não precisa. Amanhã é seu dia de folga, lembra? Você acabou de chegar de viagem. Mas eu quero, insistiu Luísa. Senti falta dela. Ricardo sorriu, seus olhos suavizando-se. Ela também sentiu sua falta. Perguntou por você a cada 2 horas. Luísa sentiu uma onda de carinho pela menina que se tornara tão importante em sua vida. E como foram esses dias sem mim? Vocês se viraram bem? Mais ou menos, Ricardo riu. Clara recusou-se a comer qualquer coisa que eu preparasse. Disse que não era igual ao da Lu. Acabamos comendo muita pizza e comida de restaurante. Luísa sorriu, imaginando a cena. Ela é exigente com comida. Com tudo, concordou Ricardo. Sabe o que ela me disse ontem à noite? Que quando crescer, quer ser igualzinha à Lu. Não uma princesa, não uma atriz, não uma cantora. Igualzinha a você. Luísa sentiu os olhos arderem com lágrimas inesperadas. Ela disse isso? Disse. Ricardo a olhou com intensidade. E eu entendo perfeitamente por quê. O silêncio que se seguiu estava carregado de significados não ditos. Luísa baixou os olhos para o prato, incapaz de sustentar aquele olhar que dizia tanto. Ricardo, eu senti sua falta também. Ele interrompeu suavemente, não apenas para ajudar com Clara. Eu senti falta de conversar com você à noite, depois que ela dormia. Senti falta da sua companhia. Luísa sentiu o coração acelerar. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Rico não casa com pobre. Isso é coisa de novela. Eu também, admitiu finalmente, ainda sem olhar para ele. Ricardo estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente seus dedos. Luísa, sei que isso é complicado. A situação, o que você pode estar pensando? Ele hesitou. Mas nos últimos meses, algo mudou. Você se tornou importante. Não apenas para Clara, mas para mim. Ela finalmente ergueu os olhos, encontrando os dele. Ricardo, eu sou sua funcionária. Eu sei, e isso torna tudo mais difícil, mas não muda o que estou sentindo. A sinceridade em sua voz era inegável. Não havia ali o tom de um patrão acostumado a conseguir o que queria, mas sim de um homem genuinamente vulnerável. Tenho medo, confessou Luísa, sua voz quase um sussurro. De quê? De me iludir, de acreditar em algo que não pode acontecer. Ricardo apertou suavemente sua mão. O que você acha que não pode acontecer? Luísa respirou fundo. Isso, nós, um homem como você e uma mulher como eu. Um homem como eu? Havia uma nota de tristeza em sua voz. O que isso significa? Você sabe, rico, educado, dono de empresa. E eu, empregada doméstica do interior de Pernambuco. Ricardo balançou a cabeça. Você é muito mais que isso, Luísa. É inteligente, forte, compassiva, tem mais sabedoria do que muitas pessoas com diploma. E quanto a mim, ele deu um sorriso triste. Sou apenas um garoto de Itaquera que teve sorte nos negócios. Não se deixe enganar pelo endereço ou pelo sobrenome. Antes que Luísa pudesse responder, ouviram um pequeno ruído vindo do corredor. Clara estava parada ali, esfregando os olhos sonolentos. Lu, você voltou? A voz sonolenta da menina quebrou o momento. Luísa rapidamente se levantou, indo até ela. Sim, meu amor, cheguei agora há pouco. Clara a abraçou pela cintura, ainda meio adormecida. Senti sua falta. Eu também, Clarinha, muito. Você trouxe o doce de goiaba que a vovó faz? Luísa riu, acariciando os cabelos da menina. Trouxe sim. Amanhã você prova, tá bom? Agora vamos voltar para a cama. Ricardo observava a cena com um sorriso no rosto. Quer que eu a leve? Ofereceu-se. Não precisa, respondeu Luísa, pegando Clara no colo. Já estou acostumada. Enquanto levava a menina de volta para o quarto,
Luísa sentia o peso da conversa interrompida. O que Ricardo estava prestes a dizer, e mais importante, o que ela queria ouvir. No quarto, deitou Clara na cama e ajeitou as cobertas ao seu redor. A menina já havia voltado a dormir, sua respiração calma e regular. Luísa ficou ali por um momento, observando aquele rostinho que tanto amava. Quando se virou para sair, encontrou Ricardo parado na porta, observando-as. Ela dormiu rápido, comentou ele em voz baixa. E sempre dorme depois que se levanta no meio da noite, respondeu Luísa também sussurrando. Amanhã nem vai lembrar que acordou. Eles saíram do quarto juntos, fechando a porta silenciosamente. No corredor escuro, ficaram parados por um momento, próximos demais, o silêncio carregado de expectativa. Luísa, sobre nossa conversa, começou Ricardo. Acho melhor continuarmos outro dia, interrompeu ela gentilmente. Estou cansada da viagem e amanhã temos um dia cheio. Era uma desculpa e ambos sabiam, mas Ricardo assentiu, respeitando sua decisão. Claro, descanse bem. Por um momento, pareceu que ele ia dizer algo mais. Em vez disso, inclinou-se e beijou suavemente sua testa. Um gesto casto, mas que enviou ondas de calor por todo o corpo de Luísa. Boa noite, ele sussurrou, afastando-se. Boa noite, respondeu ela, a voz mais trêmula do que gostaria. Em seu quarto, Luísa deitou-se ainda vestida, o coração batendo acelerado. A sensação dos lábios dele em sua testa permanecia como uma marca invisível. As fronteiras que ela acreditava intransponíveis começavam a se dissolver, e isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. Porque, apesar de todas as razões para não se entregar àquele sentimento crescente, havia uma verdade que não podia mais negar. Estava se apaixonando por Ricardo Campos. E pelo que vira em seus olhos naquela noite, não estava sozinha nessa jornada perigosa. 6 meses se passaram desde aquela noite no corredor escuro. 6 meses de olhares trocados, conversas até tarde, momentos compartilhados com Clara, e uma proximidade cada vez maior que nenhum dos dois ousava nomear completamente. Até aquela manhã de sábado. Luísa estava na cozinha preparando o café da manhã quando Ricardo entrou, já vestido para correr. Bom dia, cumprimentou ele sorrindo. Clara ainda está dormindo? Como uma pedra, respondeu Luísa, retribuindo o sorriso. Ficou até tarde ontem terminando aquele quebra-cabeça. Ricardo se aproximou, pegando uma maçã da fruteira. Tenho uma ideia. Por que não saímos os 3 hoje? Poderíamos ir até Ilhabela. Clara sempre quis conhecer. Ilhabela? Mas é longe, não? 3 horas de carro, mais a balsa. Ricardo deu de ombros. Poderíamos passar o fim de semana lá. Reservei uma casa na praia com vista para o mar. Luísa parou o que estava fazendo e olhou para ele, surpresa. Você já reservou sem me perguntar? Na verdade, Ricardo pareceu subitamente nervoso. Reservei há 1 mês. Estava esperando o momento certo para convidar você. Havia algo na forma como ele a olhava que fez o coração de Luísa acelerar. Ricardo, isso parece um encontro? Completou ele com um pequeno sorriso. Talvez seja. Ou talvez seja apenas um pai, sua filha e a mulher mais importante em suas vidas aproveitando um fim de semana na praia. A franqueza daquelas palavras deixou Luísa sem resposta. Nos últimos meses, eles haviam dançado cuidadosamente ao redor de seus sentimentos, nunca os nomeando diretamente, embora a cada dia ficasse mais difícil ignorá-los. Vamos, Lu! A voz animada de Clara quebrou o momento. A menina entrou na cozinha ainda de pijama, os cabelos despenteados. Eu quero conhecer o mar. Você já conhece o mar, princesa? Riu Ricardo. Fomos à praia no Guarujá no ano passado, lembra? Mas a Lu não estava lá, protestou Clara. Não conta se a Lu não está. Ricardo olhou para Luísa, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa. Viu? Ela tem razão. Não conta se você não está. Tudo bem, concordou Luísa finalmente, o coração leve. Vamos a Ilhabela.
A viagem para o litoral norte foi cheia de música, risadas e histórias. Clara, no banco de trás, insistia para que cantassem todas as músicas que conhecia, e Ricardo surpreendeu Luísa ao revelar uma bela voz de tenor. Na balsa para a ilha, os três ficaram no convés, sentindo a brisa marinha e observando os golfinhos que ocasionalmente saltavam ao lado da embarcação. A casa que Ricardo havia alugado era um sonho, uma construção de madeira e vidro integrada à natureza, com uma varanda que se debruçava sobre uma pequena praia particular. Quando chegaram, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que refletiam nas águas calmas da baía. "É lindo", sussurrou Luísa, maravilhada com a vista. "Você é linda", respondeu Ricardo, tão baixo que só ela pôde ouvir. Naquela noite, depois que Clara dormiu exausta após um jantar de frutos do mar na varanda, Ricardo e Luísa sentaram-se nas cadeiras de balanço, observando as estrelas e ouvindo o som das ondas. "Sabia que quando eu era menino, nunca imaginei que um dia poderia alugar um lugar assim?", comentou Ricardo, seu olhar perdido no horizonte. "Nas férias, minha mãe nos levava para a casa de uma tia em Praia Grande. Dormíamos todos amontoados num quarto só, eu e meus 3 irmãos. Luísa sorriu, imaginando um Ricardo menino, sem as responsabilidades que agora carregava. "Minha família nunca viajava", contou ela. "Não havia dinheiro. A primeira vez que vi o mar foi quando vim para São Paulo, aos 18 anos. Peguei um ônibus até Santos sozinha, só para poder dizer que tinha visto." Ricardo estendeu a mão, entrelaçando seus dedos aos dela. Um gesto que se tornara natural entre eles nos últimos meses. "Somos mais parecidos do que as pessoas imaginam, não é?" "Somos", concordou Luísa. "Mas o mundo só vê o que estamos vestindo, onde moramos, o que estudamos. Não vê quem realmente somos." "Eu vejo você, Luísa", disse Ricardo, virando-se para encará-la. "Vejo além da mulher que cuida da minha filha. Vejo a pessoa incrível que você é." O coração de Luísa batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Tantas vezes haviam chegado a este ponto, apenas para um dos dois recuar, temendo cruzar a linha invisível que separava o que eram do que poderiam ser. "Ricardo, eu..." "Não, deixe-me falar primeiro", interrompeu ele gentilmente. "Porque se não disser agora, talvez nunca diga." Ele respirou fundo. "Eu te amo, Luísa. Não como alguém que trabalha para mim, não como a cuidadora da minha filha. Te amo como mulher, como pessoa. Te amo pelo seu coração, pela sua força, pela forma como você transformou nossas vidas." As palavras que Luísa tanto temia e tanto desejava ouvir, finalmente foram ditas. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. "Tenho tanto medo", confessou. "Medo de que isso não dê certo, de que o mundo não aceite, de que um dia você perceba que somos de mundos diferentes demais." Ricardo segurou seu rosto entre as mãos, enxugando suas lágrimas com os polegares. "Não existem mundos diferentes, Luísa. Existem apenas pessoas. E nós dois, apesar de todas as diferenças, somos mais parecidos do que diferentes. Ambos conhecemos a luta, ambos sabemos o valor do trabalho, ambos amamos Clara mais que tudo." Ele tinha razão, e Luísa sabia disso. Durante meses resistira aos próprios sentimentos, construindo muros baseados em preconceitos que nem eram seus, mas do mundo ao redor. "Eu também te amo", disse finalmente, sua voz quase um sussurro. "Te amo há tanto tempo que nem sei mais como era não te amar." Ricardo sorriu, e naquele sorriso havia todo o alívio e toda a alegria de um homem que finalmente encontrara seu caminho de volta para casa. Lentamente ele se inclinou e a beijou. Um beijo gentil, quase reverente, que rapidamente se aprofundou, revelando toda a paixão contida por tanto tempo. Quando se separaram, ofegantes, Ricardo apoiou sua testa contra a dela. "Casa comigo", pediu ele sem hesitação. "Seja minha esposa, a mãe que Clara tanto ama, a mulher com quem quero envelhecer." Luísa sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Esperava tudo, menos aquilo. "Você tem certeza?",
Perguntou, ainda incrédula. É isso mesmo que você quer? Nunca tive tanta certeza de nada na vida, respondeu ele. Na verdade, Ricardo levantou-se e entrou rapidamente na casa, voltando segundos depois com uma pequena caixa de veludo azul. Ajoelhando-se à sua frente, abriu a caixa, revelando um delicado anel de ouro branco com uma safira azul. Eu já tinha planejado te pedir hoje. Este fim de semana não foi um acaso. Luísa cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter a emoção. Ricardo, Luísa Silva, você me daria a honra de se tornar minha esposa? Naquele momento, todas as dúvidas, todos os medos, todas as inseguranças se dissiparam como névoa sob o sol da manhã. Sim, respondeu ela através das lágrimas. Sim, quero ser sua esposa. Ricardo deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço apertado, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Estou interrompendo? A voz sonolenta de Clara os fez se separar. A menina estava parada na porta da varanda, segurando seu cobertor favorito. Clarinha! Exclamou Luísa, enxugando as lágrimas. O que foi, meu amor? Não consegue dormir? Clara se aproximou, esfregando os olhos. Tive um sonho. Vocês estavam se casando e eu jogava flores. Ricardo e Luísa trocaram um olhar surpreso antes de caírem na risada. Vem cá, princesa, chamou Ricardo, estendendo o braço. Quando Clara se aproximou, ele a sentou em seu colo. Tenho uma coisa muito importante para te contar. Acabei de pedir a Luísa em casamento. Os olhos de Clara se arregalaram. Igual no meu sonho? Igual no seu sonho, confirmou ele sorrindo. E ela disse sim. Clara deu um gritinho de alegria e pulou para abraçar Luísa. Isso quer dizer que você vai ser minha mãe de verdade agora? A pergunta, tão direta e honesta, fez o coração de Luísa se apertar de emoção. Se você quiser que eu seja, meu amor, respondeu ela, a voz embargada. Eu sempre quis, disse Clara, com a simplicidade profunda das crianças. Desde o primeiro dia, os três ficaram ali, abraçados sob as estrelas. Uma família que encontrara seu caminho, um para o outro, através de circunstâncias improváveis. Um ano depois, o pequeno sítio nos arredores de São Paulo estava decorado com flores do campo e luzes delicadas. Nos bancos rústicos dispostos em semicírculo, cerca de 50 convidados aguardavam o início da cerimônia. Uma mistura peculiar de mundos que antes pareciam tão distantes. Marta, mãe de Luísa, conversava animadamente com a tia de Ricardo, enquanto os sobrinhos de Luísa corriam e brincavam com os filhos dos executivos da construtora. Dentro da casa principal, Luísa dava os últimos retoques no vestido simples de renda que escolhera. Ao seu lado, Clara, deslumbrante em seu vestido azul claro, segurava a pequena cesta com pétalas de rosa. Você está linda, Lu, disse a menina, agora com 12 anos, os olhos brilhando de admiração. Você também está, meu amor, respondeu Luísa, ajeitando uma mecha do cabelo de Clara, a daminha mais linda que já existiu. E eu sou a irmã mais velha agora, comentou Clara, orgulhosa, colocando a mão sobre a barriga de Luísa, onde uma pequena saliência já era visível sob o vestido. A descoberta da gravidez, 2 meses antes, havia sido a cereja do bolo de uma jornada incrível. O bebê, que os exames revelaram ser uma menina, chegaria em pouco mais de 6 meses, completando a família que se formara de maneira tão inesperada. Sim, você é, concordou Luísa, beijando o topo da cabeça de Clara. E vai ser a melhor irmã mais velha do mundo. A música começou a tocar lá fora, o sinal de que era hora. Clara saiu primeiro, espalhando pétalas pelo caminho improvisado até o altar, onde Ricardo esperava, mais bonito do que nunca, em seu terno azul marinho. Quando Luísa apareceu na entrada, conduzida pelo irmão mais velho, houve um suspiro coletivo. Mas ela só tinha olhos para o homem que a aguardava, cujo rosto se iluminou ao vê-la. A cada passo em direção a Ricardo, Luísa pensava em tudo que haviam superado, preconceitos, inseguranças, as fofocas maldosas que inevitavelmente surgiram quando anunciaram o noivado.
Mas nada disso importava agora. O que importava era o amor que construíram, a família que formaram, o futuro que os aguardava. Ao chegar ao altar, Ricardo pegou suas mãos, seus olhos transbordando de emoção. "Eu te amo", murmurou ele, apenas para ela ouvir. "Eu te amo mais", respondeu Luísa, sorrindo através das lágrimas de felicidade. Clara, parada ao lado deles, segurava a pequena caixinha com as alianças, seu rosto radiante de alegria. Aquela menina que um dia precisara de proteção contra uma madrasta cruel, agora tinha não apenas um pai presente, mas uma mãe que a amava incondicionalmente, e em breve, uma irmãzinha. Enquanto o celebrante iniciava a cerimônia, Luísa olhou para sua família, a que nascera e a que escolhera, e soube, com absoluta certeza, que todas as fronteiras invisíveis que um dia pareceram separá-los haviam se dissolvido completamente. Porque o amor verdadeiro não conhece fronteiras de classe, de origem ou de circunstância. Ele simplesmente encontra seu caminho, como água que corre entre as pedras, até chegar exatamente onde deve estar. E o deles estava ali, nas mãos entrelaçadas, nos olhares cúmplices, na família que crescia e na promessa de um futuro onde seriam para sempre exatamente o que sempre deveriam ter sido: uma família.